Hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. Estou muito animado para esse mês de setembro. Acho que tivemos um mês de agosto muito importante aqui na vida da nossa igreja. Falamos sobre igreja, sobre o serviço na igreja, falamos sobre pertencimento, falamos sobre compartilhar a vida em comunidade, falamos sobre servir e ministrar com os nossos dons, talentos, ministérios, falamos sobre liderança, sobre liderar, sobre ser liderado, sobre um paradigma de liderança baseado no exemplo de Jesus, o servo sofredor. Foi um mês muito intenso, né? Foram 5 domingos em agosto, e se você não esteve aqui, depois assista a essas mensagens lá no nosso canal do YouTube, ou ouça no podcast. Foram mensagens que eu creio que trouxeram muitos fundamentos importantes para a nossa vida como igreja, tá bom? E a gente agora vai fechar um trimestre aqui na Vértice dedicado à disciplina espiritual do serviço. O serviço é uma das práticas do caminho de Jesus, e é uma das ferramentas que o Espírito Santo de Deus usa para nos formar à imagem de Cristo. Então, à medida que nós servimos e fazemos isso cheios do Espírito, no poder do Espírito, na dependência do Espírito, num relacionamento dinâmico com o Espírito de Cristo que habita em nós, Ele usa esse serviço para nos formar à imagem do servo sofredor. Jesus serviu e disse: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam o mesmo, para que vocês sirvam também uns aos outros. É isso que a gente tem aprendido nesse trimestre. Falamos sobre o serviço na família no mês de julho, o serviço na igreja em agosto, e agora o serviço na cidade. A série se chama A Cidade e Eu. Quando eu falo aqui o serviço à cidade, pense na cidade de forma tanto literal como metafórica, ok? No sentido de que queremos sim servir a cidade onde nós estamos, a cidade de Brasília, que foi o lugar onde Deus nos plantou como igreja, e é onde, pelo menos eu creio que a absoluta maioria de nós vive a sua vida cristã, certo? A menos que você viva viajando, você esteja aqui no domingo, mas passe a semana em outra cidade trabalhando, é possível que seja o caso de alguém, mas via de regra nós vivemos em Brasília, nós trabalhamos em Brasília, nós servimos em Brasília, nós nos relacionamos com as pessoas de Brasília, e nós queremos ser uma bênção para essa cidade. Ao mesmo tempo, isso vai além das fronteiras da cidade. Essa série tem a ver com a maneira como nós servimos e nos engajamos numa vida pública, seja na cidade de Brasília, seja em relações que estabelecemos fora dela e que vão além dela, no país, no mundo. A igreja foi chamada para servir para além das fronteiras e delimitações do seu espaço físico e também das redes de relacionamento internas. Nós fomos chamados para servir também ao mundo. Ao longo desse mês, não dá para a gente falar sobre todos os assuntos que tocam esse tema, mas a gente vai pensar no engajamento cristão com 4 áreas da vida pública, ok? A cultura, o trabalho, o cuidado com a criação e o meio ambiente, e por fim, o engajamento cristão na política, ok? Então essa vai ser a nossa caminhada. Você já orou pelos pastores dessa igreja hoje? Eu recomendo que você faça isso ao longo do mês de setembro, tá bom? Deus tenha graça e misericórdia de nós ao longo desse mês. E, queridos, é muito importante a gente, num trimestre sobre serviço, extrapolar mesmo as fronteiras da família e da igreja, que foram os assuntos dos meses anteriores. Nós precisamos pensar nessa relação da igreja com o mundo, essa dimensão pública da nossa fé e do nosso engajamento cristão. Nós fomos chamados como igreja a pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, irmos até os confins da terra. A igreja, portanto, é chamada a servir não somente os de dentro, mas também os de fora. E o serviço cristão se manifesta em diferentes formas ou expressões, entre as quais estão essas 4 áreas que nós escolhemos abordar ao longo desse mês. Existem, claro, certamente várias outras. Agora, eu queria iniciar essa série e a mensagem de hoje fazendo um alerta, talvez, ou chamando a sua atenção para um tipo de relacionamento e engajamento público que está muito presente na igreja dos nossos dias, mas que eu não considero ser saudável e nem bíblico. Muitos teólogos e pregadores abordam essa relação da fé com a esfera pública a partir de uma abordagem que convencionalmente chama-se hoje na teologia de teologia do domínio. O que é, de forma bem sucinta e introdutória, essa abordagem de uma teologia do domínio?
De acordo com essa perspectiva, e ela está muito em alta no Brasil e em vários outros países, a igreja, no cumprimento desse chamado de se engajar com o mundo lá fora, ela deve se empenhar em ocupar posições hierárquicas elevadas em todas as esferas da sociedade. Então, algumas pessoas se referem às esferas como montes, né? Os montes da sociedade, e aí, via de regra, são identificados 7 grandes esferas ou montes, né, na sociedade. Seriam eles a família, a religião, a educação, o governo, a mídia, as artes ou o entretenimento, a economia e os negócios, né? Como economia ou negócios. Então, essas 7 grandes áreas, essas 7 grandes esferas, às vezes chamados também dos 7 montes da sociedade, essa ideia que convencionalmente tem sido chamada de teologia do domínio, basicamente ensina, seja de forma mais explícita ou implícita, que o papel da igreja é ocupar as posições mais elevadas em cada uma dessas áreas, de modo que a gente possa influenciar diretamente por meio do exercício de uma autoridade posicional, de uma influência a partir de posições de liderança em cada uma dessas esferas, para que a gente possa influenciar os sistemas, as leis e as estruturas institucionais, de modo que elas caminhem um pouco mais na direção que nós desejamos, que no caso é um alinhamento maior com os valores e as práticas da nossa fé cristã. Ok? Qual que é o ponto, digamos, de verdade, o elemento de verdade e até de coerência dessa abordagem? É um desejo, muitas vezes legítimo, nem sempre, mas muitas vezes legítimo, de ver uma sociedade melhor, de ver uma sociedade restaurada, transformada, e um desejo de que a igreja assuma uma responsabilidade ativa nesse processo. Ok? Então esse desejo é legítimo. Agora, qual é o problema e a distorção dessa abordagem? Uma ênfase excessiva na capacidade humana, ainda que de uma humanidade nascida de novo, certo? De crentes verdadeiramente regenerados, mas uma ênfase excessiva na capacidade humana de promover as mudanças e transformar realmente a sociedade numa sociedade redimida, com a igreja então assumindo, ainda que em nome de Jesus e em nome do poder de Deus, um papel quase que de corredentora, entende? A gente precisa ser tão ativo e influente nesse processo que é quase como se a igreja estivesse redimindo a cultura, redimindo a política, redimindo a sociedade, redimindo uma nação, um ambiente social. Muitas vezes, quando isso acontece, nós perdemos de vista o exemplo do próprio Jesus acerca de como é que nós somos chamados a exercer influência e exercer liderança no mundo, que nós temos visto ao longo dos 2 últimos meses, que essencialmente é a partir do nosso serviço sacrificial, e não da ocupação dominante das posições de poder, estabelecidas pelos reinos deste mundo, que foi algo que Jesus em nenhum momento fez, e nem ensinou os seus discípulos e a igreja a fazerem. Em outras palavras, queridos, nós não somos chamados, porque nem sequer seríamos capazes de fazê-lo, nós não somos chamados para redimir a cultura, ou nenhuma outra esfera da vida aqui na terra, nem a sociedade, muito menos a criação como um todo. Nós não temos esse papel, só há um Redentor, só há um capaz de fazer isso. Olha o que David Koyzis diz. Ele é um cientista político, filósofo, teólogo, escreve a respeito desses assuntos. Olha só o que interessante que ele diz assim, de algum modo, meros seres humanos irão redimir a cultura, eu vou começar de novo, não é de algum modo, isso muda tudo, né? De modo algum, de modo algum, meros seres humanos irão redimir a cultura, engajando-se em atividade criativa. Isto é presunçoso. Somente Deus em Cristo redime sua criação caída. Nós somos no máximo agentes do seu reino, manifestando a sua graça salvadora em tudo o que fazemos, incluindo a formação da cultura. Dá para ver a diferença, dá para notar a diferença
entre imaginar que nós estamos trazendo o reino de Deus para essa terra, nós estamos implementando o reino, nós estamos criando de alguma maneira uma sociedade mais em que o reino de Deus está sendo por nós implementado, construído, efetivado aqui. A diferença entre essa ideia e a ideia que ele está propondo aqui, de que nós somos agentes sim do reino, que manifestam esse reino e manifestam essa graça que é de Cristo, essa redenção que é Ele que opera e Ele que faz. Então, se eu pudesse resumir a lógica dessa série, desse mês e dessa mensagem, eu diria o seguinte: nós somos chamados para servir de forma fiel e frutífera em cada esfera, de modo a apontar para aquele que realmente redime. Ok? O chamado da igreja é servir de forma fiel e frutífera em todas as esferas da sociedade. Não é nos ausentarmos delas, mas é servir de forma fiel e frutífera, de modo a apontar para aquele que realmente redime, que é Jesus. Então, ao longo desse mês, vamos desdobrar essa lógica do serviço nessas 4 esferas que nós escolhemos: cultura, trabalho, criação, meio ambiente, política, buscando assumir então a nossa responsabilidade. Queremos sim assumir a nossa responsabilidade em relação à cidade, ao mundo em que vivemos, mas fazer isso a partir da lógica e do exemplo de Cristo, e não de uma teologia de domínio que é triunfalista e beligerante, e que infelizmente me parece que tem dominado, sem trocadilhos, né? Uma teologia de domínio que tem dominado a conversa na igreja evangélica brasileira atualmente. Vamos começar então com essa relação entre serviço e cultura. E aí é sempre muito bom começar com alguma tentativa de definição. O que é cultura? O que é cultura nesse sentido? Eu gosto muito do Andy Crouch quando ele fala sobre esse assunto de cultura, e ele diz assim: a cultura é, antes de tudo, o nome para o nosso implacável, inquieto esforço humano para tomar o mundo como ele nos é dado e fazer algo diferente. Então, basicamente, cultura, queridos, é todo empreendimento, todo esforço, toda iniciativa humana a partir não do nada. A gente não cria do nada. Quem criou do nada foi Deus. Quem cria do nada é Deus. Mas a partir do que Ele criou, a partir do que Ele fez e nos deu e nos confiou para cuidar, para cultivar, é o nosso esforço, o nosso empenho, os nossos empreendimentos para pegar aquilo que nos foi dado e produzir algo novo, algo diferente. Produzir cultura é uma atividade inerente à humanidade desde a sua criação, é decorrência do fato de sermos imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26 e 2:15 falam disso. Eu citei esses textos recentemente. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E depois, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para fazer o quê? Para cuidar dele e cultivá-lo, para produzir cultura, cultivo. E isso começa com uma obra literal de jardinagem, mas se expande. Você vai vendo a sequência da narrativa bíblica para a construção de sociedades, de comunidades, de famílias, de cidades, de civilizações, de instrumentos musicais, de armas, de ferramentas de arado, de trabalho. O ser humano, a partir de um mandato cultural dado por Deus a ele, começa a produzir cultura, e até hoje é isso que nós estamos fazendo. Nós produzimos cultura, nós formamos comunidades, nós trabalhamos, nós servimos. Então Deus no princípio criou, e quando criou, Ele fez a humanidade como a obra-prima dessa criação, únicos seres criados à sua imagem e semelhança, e esses seres recebem dele esse mandato, que é um convite e uma responsabilidade, para reinar, para governar, por meio do serviço, do cultivo, dominar sobre a criação. Nós temos visto ao longo das últimas semanas que, no sentido bíblico, reinar ou liderar significa cuidar, servir, trabalhar para o shalom. O que é esse shalom? Esse estado de inteireza, de harmonia na criação. Estamos num estado de harmonia entre nós, uns aos outros, uns com os outros, a humanidade com o seu Criador, o próprio Deus, e com toda a criação, todo o restante da criação que Deus fez. Esse é o shalom, é para isso que trabalhamos e cooperamos com o próprio Criador. Dessa maneira, nós expandimos as fronteiras do jardim, nós espalhamos pelo mundo a bondade da criação de Deus. Então veja, e o Andy Crouch novamente diz assim: cultura é o plano original de Deus para a humanidade e o dom original de Deus para a humanidade.
ou seja, é tanto dever como graça. Cultura tem a ver com o plano original: cultivem, dominem, reinem, governem comigo, em meu nome, num relacionamento comigo, reinem, produzam cultura, governem sobre tudo que eu fiz e levem esse jardim e essa criação ao seu pleno potencial. Cultura é o plano original de Deus e um dom, um presente, uma dádiva de Deus para a humanidade, um dever e uma graça. A história bíblica não só começa assim, ela termina assim. Apocalipse 22:5, que eu citei também recentemente: eles reinarão para todo sempre. Aonde é que o povo de Deus vai reinar para sempre? Na Nova Jerusalém, na cidade celestial que desce do céu. Perceba, a história começa com um jardim, termina com uma cidade. Percebe uma construção cultural entre o início e o fim? Nessa nova cidade, uma humanidade redimida reinará com Deus para sempre sobre uma criação também redimida. E veja o que Apocalipse 21, de 22 a 27, diz a respeito dessa relação com a cultura nessa cidade. João, na sua visão, diz assim: eu não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz. Veja que interessante isso: os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Que dia glorioso esse, que momento glorioso será. Mas repare, queridos, nessa nova cidade, nessa nova Jerusalém, na nova criação, aqui o texto fala de coisas que são trazidas e que entram na cidade, e coisas que não podem entrar na cidade. Nem tudo entra na cidade. E o que entra nessa cidade, o texto chama de glória e honra das nações. E o que será que é isso? O que as nações têm de glorioso, de honroso, de bom, de valioso, que pode participar, coisas que podem participar da nova criação de Deus? Senão aquilo que as nações têm para oferecer em termos de produção cultural. Em outras palavras, é como nós saímos de um jardim para uma cidade. Olha só, de novo, Andy Crouch. A cidade, falando da Nova Jerusalém, já é um artefato cultural. É diferente do jardim, certo? A cidade é um artefato cultural. E é obra de quem? Quem é que constrói essa cidade? É obra de um arquiteto e artista singular. Então não somos nós que construímos a Nova Jerusalém, ok? Não somos nós não somos capazes de fazer isso, transformar essa criação numa nova. Quem faz isso é Jesus. Ele é o arquiteto dessa cidade, ele é o artista. Agora veja, os próprios cidadãos são o povo redimido do Cordeiro, trazidos de toda tribo, língua, povo e nação, como diz lá em Apocalipse 5:9. Mas preste atenção, mas o que Deus faz, tanto em artefatos quanto pessoas, não é tudo o que encontramos na cidade. Existe espaço na cidade, o que ele está dizendo é isso: existe espaço na cidade para coisas que não foram feitas diretamente por Deus. Foram feitas por quem então? Também está na cidade a glória e honra das nações, trazidas à cidade por ninguém menos que os reis da terra. E aí ele faz uma pergunta muito interessante. Então é um exercício fascinante perguntar sobre qualquer artefato cultural: podemos imaginar isso entrando na Nova Jerusalém? Ou seja, aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho, a cultura que nós produzimos, as relações que nós estabelecemos, as coisas que nós edificamos, o empenho que nós dedicamos em tudo o que fazemos nesta vida, nesta terra, nós conseguimos imaginar isso de alguma maneira sendo costurado na tapeçaria da nova criação? Deus usando isso tendo um valor eterno, podendo durar para sempre. Essa é a pergunta que nós devemos fazer quando pensamos no nosso engajamento com a cultura, na maneira como nós produzimos cultura. Há um risco enorme, queridos, preste atenção nisso. Há um risco enorme de termos uma relação imatura e superficial com a cultura, que faça com que, ou de um lado, e essas são as duas posições mais comuns, ou de um lado, nós a demonizemos. Então toda cultura é demoníaca, é pagã, é maligna,
E é uma abordagem muito comum em ambientes um pouco mais legalistas, onde tudo é do diabo, toda música do mundo é do demônio, todo filme é de Satanás, os desenhos animados têm mensagens subliminares do capeta, os brinquedos são portais para o demônio entrar na nossa casa, na vida dos nossos filhos. E a gente ri, mas eu já queimei muita coisa na minha adolescência, ok? Não, mas presta atenção, eu acho que tem coisa que a gente deveria queimar mesmo da nossa vida, tá? Porque são os extremos, eu vou falar do outro já, então não ri tão cedo não. Mas esse é um dos extremos. Tudo tem que ser proibido, destruído, queimado em nome de Jesus. Então a gente ouve música cristã, a gente usa camiseta cristã, a gente tem o boné cristão, a gente come a comida cristã, né? Veja que é um empenho de redenção da cultura. A cultura tem que ser crente, evangélica. Esse é um extremo. O outro extremo é a relativização completa. E aí talvez a melhor descrição dessa postura, da outra ponta, seja a tal da frase maravilhosa, né? Isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Então não tem nada a ver. E aí nessa de não tem nada a ver, vai vendo onde isso vai dar. Porque aí, o que está implícito nessa ideia do não tem nada a ver? Que a cultura é neutra. A cultura não é má, a cultura é só neutra. Então ela nem nos forma, nem nos deforma. Eu posso usá-la à vontade, porque não é isso que vai determinar se eu sou um discípulo de Jesus ou não, se eu estou caminhando no caminho dele ou não, se eu estou sendo fiel a ele ou não. E queridos, essa é uma inocência tão grande quanto a outra, ok? Porque é uma ilusão e uma ingenuidade imaginar que aquilo que você consome, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você faz, os ambientes que você frequenta, que isso não te afeta, que isso não te forma num tipo de pessoa. É claro que forma, ou deforma, e nós precisamos estar conscientes disso. E é por isso, talvez, por essa também abordagem, que a gente, se de um lado a gente vê uma igreja muitas vezes legalista, do outro a gente vê uma igreja imatura e sequestrada pelas ideologias e os ventos de doutrina do tempo. Percebe? Porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, queridos, se o nosso papel não é nem redimir a cultura, porque nós não temos essa capacidade, mas também não é rejeitar a cultura, porque ela faz parte do propósito final de Deus para nós, mas também não é abraçar indiscriminadamente a cultura, porque ela não é neutra e tem sim o potencial de nos afastar, de nos deformar, nos afastar do caminho de Jesus. Qual, afinal de contas, deve ser a nossa relação com a cultura? Veja que não é tão simples como às vezes a gente faz parecer, né? E aí eu queria propor para vocês uma abordagem, uma mentalidade que eu acho que é um bom modelo bíblico para a gente pensar sobre esse assunto, que é a mentalidade do exílio. Do exílio. A história bíblica, a gente já viu isso, falou disso bastante, começa num jardim, certo? Uma terra chamada delícia, prazer, paraíso, Éden. Um lugar onde terra e céu se tocam, onde Deus caminha com a humanidade, onde há um convívio harmonioso com a criação, com o próprio Deus, Adão, Eva, um ambiente onde eles governam juntos sobre a criação. Mas essa história muito cedo sai dos trilhos, já em Gênesis capítulo 3, com a queda. E uma das consequências da queda, não sei se você já parou para pensar nisso, nesses termos, é um exílio. Homem e mulher são exilados do jardim, são expulsos, eles saem de lá. E a sequência da história mostra essa humanidade exilada ocupando outros territórios e criando cultura, construindo cidades, civilizações. E a marca principal dessas civilizações iniciais que essa humanidade caída começa a construir é a violência. É a violência. Essa violência é celebrada, inclusive. E depois do primeiro homicídio, que já acontece na primeira geração, depois de Adão e Eva, Caim matando seu irmão Abel, a linhagem de Caim continua derramando sangue inocente sobre a terra. E isso culmina na construção de uma cidade dedicada a esse tipo de relacionamento violento, opressivo, chamada Babilônia. Babel é Babilônia.
Babel, a torre, aquela construção, aponta para uma civilização, para uma cidade, que na Bíblia, além de ser uma cidade literal, uma civilização e depois um grande império, também se torna um arquétipo, um modelo de como os reinos e sistemas deste mundo se organizam para oprimir e para operar a partir da violência, explorando, abusando de pessoas e de nações inteiras. É isso que Babilônia se torna, é por isso que ela vai aparecer lá em Apocalipse de novo. E o que acontece? Essas civilizações violentas oprimem e exploram umas às outras e fazem isso também com uma linhagem que se forma do povo de Deus. E por causa do pecado do povo de Deus, de Israel, o pecado dos seus líderes e da sua população, esse povo se vê, em um determinado momento na história, exilado. E onde é o exílio deles? Na Babilônia. Eles são levados para o cativeiro babilônico, e o que acontece agora é o ponto mais baixo, mais trágico e triste da história de Israel, porque Jerusalém é destruída, os muros são destruídos, o templo é destruído, e esse povo está no cativeiro, e eles têm que descobrir agora como é que eles vão viver uma fé que muito dela era baseada no prédio, no templo físico em Jerusalém, com o sistema sacrificial e os ritos e as festas, e agora como que eles vão viver essa fé sem o templo e longe da terra deles, longe de Jerusalém. Eles não estão mais naquela terra, a cidade está destruída, o templo foi queimado, o que resta como alternativa? Perceber esse povo lá no exílio tem algumas opções. Uma opção que eles têm é fazer concessões, certo? Fazer concessões. Bom, eu estou aqui, a gente está aqui, não tem mais templo, não tem mais Jerusalém, não tem mais sacerdócio, sistema sacrificial, a gente vai ter que aprender a viver segundo os costumes pagãos. Vamos abraçar a fé deles, vamos abraçar os costumes deles, vamos abraçar a cultura deles, vamos ter que nos adaptar. Se não podemos vencê-los, o que a gente faz? Nós nos unimos a eles. Essa seria uma opção. Muitas pessoas fizeram isso. Essa é uma abordagem que representa o abraço indiscriminado da cultura, percebe? Vamos receber, é neutro, não vai fazer tão mal assim. Uma outra opção possível é a opção de se rebelar, de pegar em armas, de se revoltar, de se insurgir, de tentar um golpe. Ainda que a gente morra, a gente vai combater esse mal até o fim, e essa talvez seja a opção de rejeitar completamente a cultura. Mas parece que na história do povo de Deus, e a maneira como Deus queria ensinar esse povo, e conduzir esse povo, lidar com esse povo, Deus tinha uma outra alternativa em mente. E tem uma carta que Deus envia para os exilados então na Babilônia, por meio do profeta Jeremias. Deus fala com o seu povo e dá orientações de como eles deveriam se organizar e viver estando no cativeiro. Eu quero ler só alguns versos, essa carta está em Jeremias capítulo 29, mas olha só o que diz do verso 4 ao verso 7. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei. Queridos, primeira pessoa, é bem significativo isso, né? Eu deportei vocês de Jerusalém para a Babilônia. E aí vem as instruções: construam casas e habitem nelas, plantem jardins, comam dos seus frutos, casem-se, tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas, multipliquem-se, não diminuam. Presta atenção no verso 7, busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Queridos, você acha que era uma missão simples orar pela Babilônia? O povo que tinha destruído a sua terra, a sua cidade, matado seus parentes, destruído tudo, queimado o templo, destruído os muros, roubado todos os utensílios, tudo que tinha de valor e levado para lá, o império mais violento, sanguinário, opressor. Era uma missão simples buscar a paz da Babilônia, orar pela prosperidade da Babilônia, trabalhar em prol da cidade onde eles estavam exilados. Essa era uma missão simples para o coração daquele povo. Longe disso. Mas perceba Deus convidando o seu povo para ir além daquelas posturas mais óbvias e extremadas e aprender a viver na tensão.
viver na tensão, numa tensão entre lealdade e subversão, na tensão entre essas duas coisas. Eles deveriam trabalhar pela cidade, orar pela cidade, desejar a prosperidade da cidade, mas ainda assim sem comprometer sua identidade como povo de Deus. Alguns rabinos judaicos, olhando para a história de Israel, e alguns teólogos hoje, pastores, teólogos evangélicos, têm adotado essa mesma nomenclatura, essa terminologia melhor, para se referir a esse paradigma, desenvolveram uma ideia chamada de minoria criativa. Minoria criativa. Como é que Israel sobreviveu em séculos de tantas perseguições e ameaças e tentativas de destruição do povo, da nação, e até genocídios, tantas coisas que foram cometidas contra eles? Alguns rabinos desenvolveram essa terminologia. Eles aprenderam a viver onde quer que estivessem como uma minoria criativa. E aplicando esse conceito para a igreja dos nossos dias, o pastor John Tyson diz assim: uma minoria criativa é uma comunidade cristã formada por uma rede de relacionamentos teimosamente leais entre pessoas comprometidas a praticarem o caminho de Jesus juntas para a renovação do mundo. Eu penso, queridos, que essa é uma excelente mentalidade, uma excelente maneira de nós enxergarmos como é que a igreja no nosso tempo deve se organizar e se enxergar, como essa minoria criativa, como essa rede de relacionamentos que são teimosamente leais. As pressões são enormes para a gente rompê-los, para a gente desfazê-los, mas a gente permanece unidos, vinculados em unidade, como um povo só, como uma nação, a igreja de Jesus. E a gente está comprometido num ambiente hostil à fé, uma cultura hostil aos nossos valores e princípios, teimosamente continuar juntos, praticando o caminho de Jesus, com essa esperança da renovação do mundo. Talvez você olhe para isso e diga assim: pastor, mas eu acho que essa definição não se aplica bem à igreja evangélica brasileira, porque nós estamos longe de ser uma minoria. Já fomos no passado, mas olha os números, olha como os evangélicos cresceram, olha como os cristãos, se você nem for pensar só em evangélicos, mas olha como os cristãos são uma maioria no Brasil. Não faz sentido pensar na igreja como uma minoria. Minorias são outras religiões, são outras comunidades. Será mesmo, queridos? Porque nominalmente eu concordo com essa ideia de que nós não somos minoria, nominalmente, de acordo com o IBGE e o censo. Mas se nós pensarmos naqueles cristãos que são efetivamente comprometidos a serem discípulos de Jesus e viverem como parte de comunidades de fé organizadas para crescerem em semelhança com Jesus e servirem então o mundo a partir dessa identidade de filhos de Deus, discípulos do Mestre, será que a gente pode dizer que esses são maioria? O chamado para a igreja é sermos uma presença fiel e frutífera em meio à Babilônia. Continua sendo. Foi o chamado de Deus para Israel no tempo do cativeiro, mas, queridos, a Babilônia continua bem viva e bem ativa nos nossos dias, ou não? O Barna Group, numa pesquisa recente lá nos Estados Unidos, sobre inserção e cultura digital e a relação disso com a fé, ele descreveu a nossa cultura como uma Babilônia digital. E eu acho essa uma excelente descrição. Nós vivemos numa Babilônia digital. Nós vivemos num tempo de grandes poderes e influências que são exercidos sobre nós, especialmente nesse universo de redes sociais, de WhatsApp, de comunicações, de YouTube, em que nós, muitas vezes inconscientemente, nos permitimos entrar e ser levados só consumindo o próximo vídeo do canal que a gente acha que combina mais com as nossas ideias e convicções, e sem ter a exata noção, muitas vezes, do quanto nós estamos sendo formados ou deformados a partir de um recorte, ainda que você ache ele melhor que os outros, mas um recorte da verdade, e não toda. Isso significa, então, queridos, oferecer serviço sem ultrapassar limites. Qual é a postura da igreja na cultura? Servir, sabendo quais são nossos limites, até onde a gente vai. No momento que a gente ultrapassa esses limites, desconsidera esses limites,
Ou a gente abraça indiscriminadamente, ou a gente destrói e joga tudo fora. E aí o resultado é basicamente mais do mesmo do que a gente tem visto na história da humanidade e na história recente do nosso país, não é mesmo? Sabe quem entendeu isso? Sabe quem entendeu o conteúdo dessa carta e colocou em prática? Um jovem chamado Daniel. Daniel e seus amigos entenderam o que Deus estava falando por meio de Jeremias. Eles faziam parte do grupo de líderes de Israel, de príncipes, de jovens de uma alta classe, que foram levados para o cativeiro babilônico. E eles muito cedo, logo de chegada, tiveram que decidir qual seria a abordagem deles em relação a isso. Está aqui, as iguarias do rei, comam da mesa do rei, venham servir no palácio, abracem indiscriminadamente, em outras palavras, a cultura, e inclusive vocês receberão os benefícios da alta sociedade babilônica. Convenhamos, para quem tinha sido levado como escravo, a oferta era extremamente tentadora, né? Não seria nem difícil justificar isso de forma bem espiritual, e dizer, olha que porta maravilhosa o Senhor abriu, a partir de uma posição agora de poder e de influência, de dentro do palácio, eu vou poder, quem sabe eu consigo empurrar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, as leis e os decretos do Nabucodonosor. Melhor é eu dançar a música aqui, dançar conforme a música, e me ajustar rapidinho, e quem sabe depois, esse meu acesso, esse meu privilégio, essa minha posição, vai poder ser usado em benefício do povo de Deus. É isso que ele faz. Queridos, eles nem se amoldaram, nem se rebelaram. A postura de Daniel e de seus amigos, eu queria ter tempo para entrar no livro de Daniel. Ouça depois uma série de mensagens que nós pregamos em 2022, chamada Exilados, e parte desse conteúdo eu preguei 3 anos atrás na nossa igreja. Você pode ouvir essa série, mas hoje aqui não dá tempo de explorar, mas eu explorei as histórias do livro de Daniel, as perseguições que ele e seus amigos sofrem, cada uma das experiências, está tudo lá, ouça lá depois. Mas Daniel e seus amigos entenderam isso. Eles estavam entre aqueles que receberam a carta de Jeremias e decidiram agir em conformidade à palavra de Deus, nem se amoldando, nem se rebelando, mas servindo fiel e frutiferamente dentro dos limites da sua fé, embora no ambiente hostil a ela. Mais tarde, Daniel teria visões acerca do retorno do povo do exílio de volta para Jerusalém. Isso aconteceu cerca de 70 anos depois, como Jeremias também havia profetizado. O templo e os muros foram reconstruídos, parecia que a nação estava se reerguendo, mas embora estivessem agora de volta na sua terra, a sensação continuava sendo de exílio, de não estar em casa. Era uma sensação de deslocamento, de opressão, e a maioria dos israelitas continuava ou se corrompendo com as práticas das outras nações, ou se rebelando. Algumas tentativas de rebelião e de guerra foram feitas, e é nesse contexto, queridos, que Jesus entra em cena. Jesus se encarna, Deus se encarna na pessoa do seu Filho Jesus, no meio desse contexto em que o povo está na terra, mas a terra não é totalmente deles, está ocupada. Agora não é Babilônia, mas é Roma, mas é essencialmente a mesma coisa. Um grande império opressor que faz valer da força e do poderio militar para implementar os seus valores, a sua cultura e o seu projeto de poder. E Jesus nasce sob esse domínio estrangeiro. Consegue imaginar isso? O Deus de Israel vem para reinar na sua nação, com o seu povo, e ele nasce escravo de um outro império. E o que ele faz? Vive como um romano e abraça os valores pagãos do império, se rebela e levanta um exército para destronar César. Ele não faz o que se esperava que ele fizesse. Jesus entra no exílio humano para pôr em liberdade os cativos, como havia sido profetizado que o Messias faria, mas de um jeito muito diferente. Ele confronta a Babilônia do seu tempo, que, preste atenção, não era só Roma, era também Israel.
Os líderes corruptos da sua nação foram os que pediram aos romanos a sua morte. E ele os confronta essencialmente por meio do quê? Do serviço sacrificial, da entrega do seu amor, da sua vida, do seu trabalho, dos relacionamentos. Jesus leva isso ao ponto mais alto, que é a sua morte, decretada, determinada por um governador romano, mancomunado com os líderes de Israel. E Jesus se submete a isso, deixa que os poderes desse mundo aparentemente triunfem, para que da maneira mais inesperada e paradoxal eles sejam finalmente derrotados, destronados. A morte dele, sacrificial, é redentora, é o único caminho de redenção para nós, para a cultura, para a sociedade, para toda a criação que geme e aguarda o dia da sua redenção completa. E Jesus, queridos, está nos chamando como seu povo para viver como? Do jeito que ele fez, da maneira que ele viveu, para nos relacionarmos com a Babilônia dos nossos dias da maneira como ele se relacionou com a Babilônia dos dias dele, com um tipo de tensão de quem está no exílio, de quem sabe que não é daqui, que não está em casa ainda, que é peregrino e forasteiro nesse mundo, que ainda jaz no maligno, com uma presença fiel e frutífera, como Paulo descreve, por exemplo, em Romanos 12, ele diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em quê? Como Jesus, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, é assim que vocês vão servir e adorar ao Senhor, é oferecendo a sua vida em sacrifício. Não se amoldem, ele diz no verso 2, ao padrão deste mundo, mas ele diz o que então? Faça o que? Rebele-se, destrua o padrão desse mundo, guerreie contra ele, ocupe as posições de poder, para que você possa mudar tudo, e aí fazer deste mundo o padrão do céu. É isso que ele fala? Não, ele diz: transforme-se, seja você transformado, permita-se transformar pela renovação da sua mente, para que vocês sejam igreja, mesmo em Roma. Veja, ele está escrevendo isso para que igreja? A igreja que está em Roma, na capital, igreja vértice em Brasília. Não se amolde ao padrão da nossa cultura, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Paulo está aqui nos chamando para uma transformação pessoal e comunitária, para a gente pensar de outro jeito, para a gente não ter a nossa mente sequestrada pelos recortes ideológicos do nosso tempo, seja de um lado ou de outro, mas para sermos transformados, para termos a mente de Cristo, para trabalharmos em prol do seu reino. E esse, queridos, é o nosso sacrifício vivo, santo, agradável, racional, pensante. Porque a gente parou de pensar, a gente se deixou levar e sequestrar por aquilo que é mais fácil, pelas posições que são mais naturais e óbvias e extremadas. Mas a gente precisa se lembrar de que o mundo e a cultura em que nós estamos hoje não são os nossos, mas nós somos enviados a eles numa missão, e nós não temos o poder de transformá-los, mesmo ocupando as melhores posições de maior influência. Nunca foi essa a estratégia da igreja na história e de Jesus na história. Aliás, os piores momentos da história da igreja foram os momentos em que ela quis à força ocupar essas posições. Foram os momentos de maior corrupção, pelo poder, pelo dinheiro, pela influência, pelo destaque, pela fama. Isso destrói a missão da igreja. Mas nós estamos em missão no mundo, nessa Babilônia digital em que nós vivemos, num ambiente que é sim hostil à nossa fé, e é nesse ambiente, queridos, que nós somos constantemente desafiados, ou a nos conformarmos, ou a nos revoltarmos. E o que isso tem gerado de bom? Que transformação isso tem gerado?
Pastor John Mark Comer, no livro Viva Sem Mentiras, tem disponível em português, excelente, recomendo. Olha o que ele diz: todos os dias nós vivemos o que parece ser uma guerra contra as nossas almas, uma investida espiritual à nossa fé, uma luta para simplesmente permanecer em pé, um combate para continuar salvo, ele corrige, ou para ser mais ortodoxo, para continuar fiel a Jesus, e ao menos com a mente sã, quanto mais para viver feliz e em paz. Alguém se identifica, gente? Pelo amor de Deus. Todo dia a luta é só para sobreviver, não é mesmo? Nessa loucura que é a vida no nosso tempo. E a gente está perdendo a nossa sanidade, a nossa paz, a nossa capacidade de prestar esse culto racional a Deus e de sermos esse sacrifício vivo. Porque de fato, queridos, o ambiente é hostil. Não parece que vai ser melhor. Porque são ciclos, e agora é esse que está, agora daqui a pouco é o outro, e melhora um pouco, e piora um pouco, e melhora um pouco, e piora um pouco, e será que a nossa esperança tem que estar nisso? Essa é a nossa esperança. Se estivermos casados com aqueles que estão à frente, então vai ficar tudo bem. Se for o inimigo que está à frente, agora vai ficar tudo mal, e a gente vai continuar vivendo assim, conscientes desse contexto cultural hostil, mas também do nosso chamado para sermos essa presença fiel e frutífera nesse ambiente. É aí, queridos, que nós podemos nos engajar de forma saudável, eficaz com a cultura. E aí, quando eu digo cultura, vale para tudo que a gente vai conversar nas próximas semanas. Se engajar de forma saudável com o trabalho, com a criação, com a política. E fazendo isso, poderemos agir criativamente para contribuir com o shalom da cidade para a qual nós fomos deportados, para a cidade onde nós vivemos como exilados, até que a nossa verdadeira pátria esteja aqui. Jordan Raynor, num livro muito legal chamado Chamados para Criar, diz assim: se as nossas criações serão consideradas parte da glória e honra das nações, lembra da frase lá de Apocalipse, do que vai entrar na Nova Jerusalém? Se as coisas que nós criaremos serão consideradas parte da glória e honra das nações, elas com certeza vão precisar ser excelentes. Mas preste atenção, eu acho que criar para o reino significa mais que criar produtos finais excelentes. Significa integrar o evangelho profundamente com o modo como criamos, priorizando as pessoas e não o lucro, usando nossas organizações para fazer discípulos. Essa é a mentalidade de um discípulo de Jesus, quando ele se engaja com a cultura, com a arte, com a criatividade, com o trabalho, com a política, com tudo, com as relações humanas. É por isso, queridos, que aqui na nossa igreja, a gente desde o início tem essa declaração de visão, que é ser, da visão da nossa igreja, que é ser uma igreja comprometida a praticar o caminho de Jesus em nossa cidade, a fim de que a vontade do Pai seja feita em Brasília, como é no céu. Nós não somos capazes de transformar Brasília no céu, queridos, não somos, mas nós podemos viver como essa comunidade de discípulos de Jesus, servindo de modo fiel e frutífero essa cidade, e orando, como Jesus nos ensinou: venha o teu reino, e seja feita a tua vontade na terra, em Brasília, nessa terra, como é no céu. Queremos contribuir criativamente para que as realidades do reino de Deus que já estão entre nós, e veja, nem todas estão, certo? Estamos no já e no ainda não, tem muita coisa que ainda não aconteceu. Nós queremos contribuir criativamente para que as realidades do reino de Deus que já estão entre nós sejam percebidas em nossa cidade. As pessoas possam olhar e falar: puxa, tem um povo que vive de um jeito diferente. Eles se relacionam de outra maneira, eles trabalham de outra maneira, eles amam de outra maneira, eles servem de outra maneira, eles criam de outra maneira. E isso aponta para alguém. Isso aponta para aquele que redime. O N.T. Wright diz assim: o que fazemos no presente, seja pintando, pregando, cantando, costurando, orando, ensinando, construindo hospitais, cavando poços, fazendo campanhas em prol da justiça, escrevendo poemas, cuidando dos necessitados,
amando o próximo como a nós mesmos. Presta atenção, ele diz: permanecerá no futuro de Deus. Nenhuma dessas coisas pode ser considerada simplesmente uma maneira de tornar a vida presente um pouco menos cruel e um pouco mais suportável, até o dia em que deixaremos tudo isso para trás definitivamente. Todas elas se inserem no que podemos chamar de construção em prol do reino de Deus. O que a gente faz aqui, queridos, importa, e pode importar para sempre, dependendo de como fizermos. Pode importar para sempre. Veja, ele não diz construção do reino de Deus, ok? Você reparou nisso? Mas uma construção em prol do reino de Deus. É muito diferente. Nós não construímos, eu e você não somos capazes de construir o reino de Deus aqui na terra. Só Jesus faz isso. Ele é o rei. Ele é o rei. E nós, por isso, esperamos, oramos: Maranata, vem Jesus. Esperamos ansiosamente por esse dia. Mas nós podemos construir coisas que poderão fazer parte da glória e honra das nações, fazer parte desse futuro reino, com tudo restaurado. Se nós imaginarmos que somos responsáveis por construir ou estabelecer o reino aqui na terra, buscaremos dominar. É isso que a gente vai tentar fazer. Se a gente achar que a responsabilidade de construir o reino é nossa, sabe que a melhor maneira de fazer isso, a mais eficaz? Vamos ocupar todas as posições de poder, vamos batalhar para estar lá mesmo, e vamos exercer influência de cima para baixo, e vamos enfiar a goela abaixo das pessoas os valores que a gente acredita. Vamos dominar. Mas quem estabelece o seu reino é o próprio Deus. E posso te dizer uma coisa: nada pode mudar isso. Não importa quem está no palácio, quem está no trono, quem faz as leis, quem toma as decisões. Há um rei acima, há um reino acima, e é Jesus. Eu acho que a gente pode ficar um pouquinho menos ansioso, pelo menos isso, vocês não acham? Se a gente realmente crê nisso, a gente não pode viver um pouquinho menos ansioso. Eu não estou falando para não se importar, para não ligar, eu estou falando para a gente ser uma presença fiel e frutífera, para a gente se importar, se engajar. Mas, queridos, a gente está trabalhando para aquele que já venceu. A gente representa o reino que já venceu, que já expôs ao desprezo os poderes malignos. Na cruz ele fez isso. Ele já venceu, já venceu. E ele nos convida a orar. Talvez seja a ação mais subversiva e mais negligenciada pela igreja. A gente se ajoelhar, imagina o tempo que a gente gasta com as notícias e as polêmicas do momento, na cultura e nas ideologias. Imagina a gente usar, eu não vou nem ser tão usado para falar 100%, tá? Só o dízimo, 10% do tempo que a gente usa para se envolver nas últimas polêmicas do dia e da semana. 10% a gente usasse para orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu acho, e é só a minha opinião, mas eu acho que eu tenho precedentes bíblicos suficientes para achar isso, que as coisas poderiam ser bem diferentes. De novo, N.T. Wright, para terminar: se é verdade que Deus vai transformar este mundo atual e nos renovar, inclusive os corpos, então o que fazemos no tempo presente com nossos corpos e com o nosso mundo é importante. Preste atenção, como Ele vai fazer isso? Como Deus vai receber nossas orações, nossa arte, nosso amor, nossos escritos, nossa ação política, nossa música, nossa honestidade, nosso trabalho diário, nosso cuidado pastoral, nosso ensino, todo o nosso ser. Como é que Deus vai fazer isso, tomar isso e entrelaçar esses vários aspectos na gloriosa tapeçaria da nova criação? Nós no presente não temos a mínima ideia, mas que Ele vai fazer é parte da verdade da ressurreição, e talvez uma das partes mais confortantes de todas. Como Ele vai fazer, eu não tenho a menor ideia, eu sei que Ele vai. O
Tolkien, que foi o escritor de Senhor dos Anéis, né? Todo mundo, pelo menos, viu o filme, né? Ou sabe do que se trata. Ele era um cristão e ele escreveu várias obras de ficção, e Senhor dos Anéis se tornou a mais popular e conhecida, e dizem que em um determinado momento, enquanto ele escrevia, ele teve um bloqueio criativo, ele não sabia como terminar a história. E aí ele foi fazer outras coisas por um tempo, foi escrever outros livros, outros contos, outras histórias, e uma das histórias que ele escreveu nesse período chama-se A Árvore e a Folha. E é a história de um pintor que chamava Migalha, e o nome dele era Migalha porque ele era muito devagar para fazer as coisas, então só fazia migalhas, né? E ele foi pintar um quadro, e ele queria pintar o quadro de uma árvore, um quadro bem grande de uma árvore, bem frondosa, cheia de folhas. Só que ele era constantemente interrompido por várias coisas, ele nunca chegava ao fim, e no fim da vida dele, quando ele morreu, ele tinha pintado uma folha só, uma folha. E aí ele tem toda uma ficção, e ele está passando numa viagem em direção ao lugar onde ele vai morar, agora que ele morreu, e quando ele chega no destino, tem um campo, e tem uma montanha, e uma grama verde, ele começa a sentir uma certa familiaridade com o ambiente, como se ele já tivesse estado lá antes, ele começa a reconhecer as coisas, e de repente ele vê uma árvore, e quando ele vê essa árvore, é a árvore que ele ia pintar. A folha está lá, e tem todas as outras, e tudo mais que ele não pintou, e a árvore está lá, pronta, e tem pássaros fazendo ninho nela, e tem vento batendo e balançando. A árvore estava lá. Às vezes, queridos, a gente está fazendo as coisas aqui, e a sensação é, está valendo de nada, eu nunca termino, eu não chego ao fim, eu não completo, os projetos e os sonhos parece que nunca se realizam, e às vezes a gente vai vivendo a sensação de que a gente não está contribuindo com nada, e que a nossa vida tem pouco valor, faz pouca diferença, todo mundo quer mudar o mundo, e a gente às vezes não começa nem a lavar a louça em casa, e a sensação é de frustração, e poxa, será que eu vou conseguir contribuir com alguma coisa relevante no fim das contas? O seu serviço em amor a Jesus e às pessoas importa, e Deus vai dar um jeito dessa folha, ainda que tudo o que você e eu fizermos seja só a folha, e a gente fique muito longe de terminar de pintar a árvore, Deus vai dar um jeito de fazer com que essa folha e essa árvore estejam lá. Então o convite, igreja, é que Deus está fazendo coisas novas, que farão parte de um mundo novo, e Ele nos convida a construir com Ele. E nós servimos onde estamos, a cidade em que estamos. Servimos Brasília, enquanto oramos e esperamos pela Nova Jerusalém. Esse é o nosso anseio, essa é a nossa oração. Servimos Brasília, enquanto oramos e esperamos pela Nova Jerusalém. Vamos fazer isso agora, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós vivemos dias tão confusos, somos parte de um mundo e de uma cultura, e reconhecemos muitos pontos do mundo, da cultura à nossa volta, que não combinam com a vida que o Senhor nos chamou para viver como discípulos de Jesus. Ao mesmo tempo, parece que às vezes a igreja não tem feito um bom trabalho em dialogar com essa cultura e com as pessoas nela. Muitas vezes as nossas posturas são tão bélicas, raivosas, violentas, que fica difícil enxergar o Teu amor e esse serviço sacrificial que vemos em Jesus nas expressões da nossa fé. Nessa manhã, Senhor, longe de nós apontar o dedo para outros irmãos, outras igrejas, outras pessoas, queremos nos arrepender, queremos pedir pela Tua misericórdia sobre nós. Nós queremos ser essa presença fiel e frutífera que Daniel e seus amigos foram no meio da Babilônia, que Jesus foi com seus discípulos e a igreja primitiva, debaixo de governos corruptos do próprio Israel e da opressão romana. Queremos Te servir, Senhor, queremos Te amar, queremos Te conhecer, e deixar que esse relacionamento contigo permeie tudo que a gente faz,
inclusive a nossa interação com a cultura, para aqueles que são trabalhadores, artistas, pessoas que trabalham diretamente com a cultura no nosso país, Pai. Abençoa-os para que produzam artefatos culturais que sejam parte da nova criação, que caibam na Nova Jerusalém. Para aqueles de nós que escrevem, que comunicam, que falam, que produzem conteúdo, que cantam, que tocam, para todos aqueles que trabalham, para todos que estudam, todos aqueles que são acadêmicos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender essa mentalidade do exílio, para que a gente não se renda à Babilônia, mas para que a gente também não queira destruir tudo que está à nossa volta, mas confie na Tua obra de redenção. O Senhor continua sendo o governador da história, o Senhor da história, e nós queremos viver em paz e com alegria, como aqueles que participam desse reino, que já está entre nós e que também está a caminho, quando o Senhor voltar, Jesus. Ajuda-nos a orar e trabalhar enquanto esperamos, em nome de Jesus, amém, amém.